Agora eu tô dando continuidade. Bem básico. E aparentemente... Porra, que ele tá... Fala, galera. Forte abraço aí pra todos. Espero que estejam todos bem. O desafio de hoje é uma trilha numa montanha do leste da Califórnia. É uma cidade bem remota, não é um lugar muito conhecido, nem eu mesmo conheço muito bem. Eu vim para esses lados de cá recentemente e essa trilha é uma trilha de reconhecimento também da área, para que eu também conheça um pouco melhor. Aqui a gente está em Lake Elsinore. Lake Elsinore, que fica perto de Murrieta, de Menifee. São lugares que vocês provavelmente não conhecem, mas até há muito pouco tempo eu também não conhecia. E eu quero mostrar para vocês aqui o inventário que eu montei. Só que eu vou falar um pouquinho da geografia desse lugar aqui, valeu? Eu tô num lugar que provavelmente foi construído para ser como um ponto de encontro mesmo antes da trilha começar. Daqui em diante tem várias possibilidades. E pelo que eu vi, cara, esse lugar aqui é ruim de identificação, de direções, de placas, de sinalização. Tanto na estrada, eu não sei se é muito diferente na trilha, não. Então, eu vou ter que ficar muito atento ao lugar para onde eu tô indo, o caminho que eu vou ter que fazer de volta, ao horário, porque já é um pouco tarde, tô fazendo a trilha de tarde. Mas eu trouxe um material aqui que me resguarda para, pelo menos, na pior das hipóteses, passar uma noite. Não tá nos planos, mas estou preparado para isso. Já coloquei até o meu traje aqui de forasteiro. Tênis, na verdade assim, eu tô com a calça, tecido um pouco resistente. Essa camisa aqui só é confortável mesmo e leve. Essa bandana aqui é do Rambo, né? Sabe que essa bandana aqui inspira o aventureiro. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o meu inventário. Rapaziada, e bem básico, valeu? Mas tem as coisas que eu preciso. Que isso aqui, cara, é o mais desnecessário que tem aqui. Desodorante e hidratante, mas podem ser usados. Valeu? 3 litros de água. Aqui é para fazer anotações. Esse cobertor aqui, ele pode me aquecer se for necessário. Essas bananas podem me alimentar. Um mel para dar uma glicose, uma lanterna para iluminar e uma faca para várias possibilidades, né? Então cortar uma fruta, que no meu caso aqui não tem. Então na verdade tem uma laranja aqui também que eu esqueci de colocar. E o meu gengibre, suplemento mental, que me ajuda a me manter mais focado. E o mais interessante sobre o gengibre, rapaziada, é que isso acontece de uma forma imediata. E tem vários benefícios, né? Assim, eu particularmente, eu como gengibre para poder ter os efeitos que ele traz imediatamente. E algo que é muito notável para mim é foco e clareza de pensamentos. É muito notável, você sente essa mudança. Principalmente enquanto você tá comendo. E essa parada se estende por alguns minutos. É por isso que eu gosto de ficar com gengibre toda hora dando uma mastigada. Como se fosse um chiclete, entende? Isso aqui é chiclete de gente grande. A parada te dá mais clareza mental e mais foco. Eu sinto isso, eu sinto. Basicamente isso aí, valeu? Aqui, agora deixa eu falar uma parada pra vocês que é importante também. Né? A trilha, ela não só é num lugar muito distante, onde eu não domino, eu não conheço pessoas muito próximas dessa cidade. E o principal, a gente tá vivendo em uma era de caça aqui nos Estados Unidos, né? De caça aos imigrantes, acho que não é novidade pra ninguém. E é por isso que eu já tô com o meu traje aqui de forasteiro, né? Fazer essa trilha aí. E, qual que é o objetivo da trilha? Cara, o objetivo é alcançar um ponto bem alto, ter uma vista muito ampla, me estabelecer um pouco e descer. Só que eu tenho que levar em consideração o horário, porque por motivos óbvios. Partiu? Bora! Falando um pouco sobre os perigos, né? A gente tá fazendo um evento desse aqui. Como já foi mencionado, não é uma época muito bem-vinda. Só que também tem uma questão que não pode deixar de ser mencionada, né? Que são os animais, né? Não é à toa que o símbolo da Califórnia é um urso. Tem um urso, né? E assim, eu tô na região de montanhas no leste da Califórnia. Eu não diria nem que é provável, mas é bem possível. E, pô, se acontecer vai ser uma morte honrosa. O que vocês acham? Vocês estão achando que é brincadeira, né? O urso que provavelmente eu encontraria aqui é o urso preto. Esse tipo de território, de geografia, é mais comum eu achar o preto. Até agora eu andei essa distância aqui. Talvez vocês até consigam ver o meu carro lá embaixo. Vou aproximar mais um pouco. Tá bem estacionado lá embaixo. Peguei algumas referências ali, tanto no terreno quanto na bússola,
E agora eu tô dando continuidade, não posso ficar perdendo muito tempo. O sol tá se pondo às 8. Então tem mais ou menos umas 5 horas ainda pela frente. E aí, enquanto faço essa trilha, tô aqui tomando meu café preto puro e comendo um pimentão. Aí pra quem se pergunta, por que comer pimentão? Eu pergunto, por que não comer comida verdadeira, pô? Sabe o que traz mais adrenalina pra esse rolê aqui? Não ser visto. Os carros passam. Agora eu tô um pouco distante, né? Mas a pista tá ali, ó. Os carros passam, né? E aí tu tem aquela parada de não pode ser visto. Sabe? Aqueles desafios que a gente cria na própria mente. Aí tem um programa no Discovery Channel muito maneiro que eu não me recordo o nome. Mas é basicamente um cara que é jogado numa cidade aleatória, seja no meio da natureza, às vezes no meio da cidade mesmo, e ele não pode ser pego. Ele tá sendo procurado por, acho que pelo todo o país, né? Tipo assim, as organizações federais, estaduais, polícia, exército, tudo caçando o cara. E aí o cara vai passando pela floresta, e aí nada, às vezes atravessa um rio, e o cara vai se safando e fugindo, mano. Sabe qual é? E, pô, é muito interessante, porque o ser humano, ele... Isso, se vocês observarem, na verdade, é uma habilidade de sobrevivência, né? Não necessariamente ele seja um bandido, um foragido. Às vezes não, às vezes ele tá só lutando pela sobrevivência mesmo. E eu acho isso muito maneiro, cara. Isso aqui é um terreno propício para cobras, hein? No meio dessas pedras aí, não tem dúvida. Como é que tá o pé? Vou nem ficar perdendo tempo tentando tirar. Eu sei que agora nós estamos em um lugar que provavelmente se chama Ravenna ou Talveg, né? É esse tipo de terreno. Você tá numa montanha e aqui é como se fosse o pé dela. É uma descida. Grande parte das vezes é caminho para um riacho ou algo assim. Eu não tenho dúvidas que seja isso. Ó, esse caminho aqui, ele vai até lá em cima na estrada. Então a água vem da pista e provavelmente desce por aí montanha abaixo. Um pouco perigoso, né? Para quem estiver aqui enquanto tiver uma chuva forte. Mas também não deve ser algo rápido, ou talvez seja, enfim. Agora eu tenho que ver como é que eu vou fazer para atravessar isso aqui. O que acontece aqui? Aqui eu usar algumas pedras para eu descer e me apoiar. Mas a realidade é que elas estão soltas, ó. Então não é muito seguro. Eu vou ver uma forma diferente. O mais importante, rapaziada, já que isso aqui é um cenário de sobrevivência, eu acho muito importante a gente sempre ter em mente que, irmão, o bagulho ficou doido, tá vendo que tá em perigo, seja na água, seja na floresta, seja lá onde for, identificou, primeiramente, mantenha a calma. Mesmo que você no momento não esteja calmo, cara, primeiramente fala assim, tu respira. Calma, tranquilo. Pô, existe uma sigla muito boa para essas ocasiões, que se chama ESAON. ESAON é estacione, sente-se, oriente-se. Vamos lá. Errei. ESAON, estacione, sente-se, alimente-se, oriente-se e navegue. Então, o bagulho ficou doido? Estaciona,
e senta. Valeu? Respira, relaxa, primeiramente. Não entre em desespero, porque não vai ajudar em nada. Só vai, brother, gerar pensamentos ali que não vão contribuir para que você supere a situação. Né? Até a adrenalina tu libera no teu corpo. Então, primeiramente, tu relaxa. Né? Estacione, sente-se, alimente-se. Então, você se alimenta. Né? Nutrir o corpo, uma glicose. Né? E seja lá o que o teu corpo estiver precisando no momento, seja tomar uma água. Né? Alimente-se. Meu irmão, eu acabei de chegar num lugar aqui, rapaziada, que tá infestado de insetos. Eu não sei se é a mariposa, se é algum inseto esquisito. Só sei que eu tô metendo o pé daqui, meu irmão. Tá maluco? Sinistro. Mas aí, tô me sentindo bem de estar fazendo isso aqui. Na moral. Eu sinto como se eu estivesse vivendo minha natureza realmente. Natureza selvagem, sou selvagem. Se o animal mais doméstico que eu sou é o pitbull. Seguimos. Sabe o que eu refleti aqui? É que isso aqui é uma parada tão pequena. Só que, por que a gente sente medo, né? Por exemplo, vocês acham que seria algo completamente antinatural um ser humano conseguir passar uma noite no mato? Pode ser com um equipamentozinho, né? Com um cobertor, uma barraca talvez. Essas coisas que eu trouxe, água, comida. Vocês acham que isso é muito antinatural? Porque assim, eu acho que Deus criou a gente pra gente ter esse contato com a natureza. Pra gente ter essa intimidade com a natureza. E com os animais até. Né? Igual eu fui no zoológico semana passada, em San Diego, no sul da Califórnia. E, sei lá, eu acho que eu vivi essa experiência com uma perspectiva um pouco diferente do que é o objetivo do zoológico, né? O objetivo do zoológico é você ir lá ver os animais e achar bonitinho, fofinho, né? Só que o que eu senti foi desgosto pelo que o ser humano faz, mano. É insano. Eu vi simplesmente um tigre dentro de uma jaula, irmão. E ele tinha um espaço de 10 metros quadrados. 10 metros quadrados. E, tipo assim, ele claramente... Essa parada foi interessante. Eu fiquei uns 10 minutos observando ele sem parar. E o tigre claramente estava desprezando a multidão de pessoas que tinham ao redor dele. Ele não tinha interesse nenhum em interagir com as pessoas, porque era uma parada extremamente superficial. Entende? E o tigre, cara, na natureza dele, ele paradão assim, provavelmente muito chateado de estar preso dentro de um cubículo, sendo que é um animal que foi criado para ser livre, tá ligado? E caçar por aí pelas montanhas. Só que não, ele tá lá paradão dentro da jaula, porque o ser humano tá monetizando os animais. E ele tava parado, né? E quando você olhava para ele, parecia que ele tava descansando, e ele devia estar realmente. Né? Então tu vê que o animal, quando ele para, é para descansar realmente. Ele não fica se distraindo, entende? É uma parada muito comum hoje em dia, né? Eu acho que sempre existiu distrações para o ser humano, mas hoje em dia, principalmente, cara, as redes sociais, brother, elas são a máquina perfeita para hipnotizar o ser humano. Então, às vezes, um tempo que a gente tinha para descansar realmente, se recuperar, se restaurar, né, limpar as energias, né, como algumas pessoas gostam de falar, e você ficar mais leve realmente, descontrair do peso da rotina, das responsabilidades,
isso não acontece. Por quê? Porque a gente fica hipnotizado no Instagram, no TikTok, quais são as outras redes sociais, Twitter. Isso, cara, é insano. Então você vê o tigre parado, ele tá descansando realmente. E aí sabe o que ele fez? Ele levantou e começou a ficar andando em círculos. Na verdade, eu fiquei mais de 10 minutos observando ele. Porque ele deve ter ficado uns 10 minutos. Enquanto eu fiquei lá, ele tava rodando em círculos. E eu fiquei uns 20 minutos observando, então consegui notar algo, né? E, cara, também é interessante tu ver que o animal, ele se movimenta por sobrevivência. Sabe que tinha gente falando perto? Ah, ele tá andando em círculos, ele tá louco. Não, brother, ele tá andando pra não ficar louco, porque ele tá dentro de um quadrado, tá ligado? Então a gente vê que movimento é vida, pô. Movimento é completamente anti a morte, vamos dizer assim. Anti a... Como eu gosto de dizer, o movimento é a superação ao mundo. Né? O que é a superação ao mundo? É você superar as distrações e tudo aquilo que te enfraquece. Entende? Então, eu não sei como isso soa para todos, mas eu tenho certeza que tem pessoas que vão se identificar, que entendem essa parada. E, brother, assim como o tigre anda em círculos para sobreviver, né, se for necessário, ele continua se movimentando para sobreviver, a mesma coisa é com a gente. A estagnação é um passo para a morte. A gente precisa continuar movimentando, seja lá qual for a condição que você estiver. Você está limitado financeiramente no momento, limitado geograficamente, né? Você mora num lugar distante e não tem como se locomover, talvez por não ter carro, por não ter moto. Você está com a rotina muito ocupada, nos estudos, no trabalho. Cara, não importa. Encontra uma forma de se movimentar. Encontra uma forma de mover o seu corpo, de forma que a tua mente continue se expandindo. Porque quando você fica numa rotina monótona, e até mesmo tem um lazer monótono, eu acho que tu perdeu a tua liberdade. Você perdeu a sua liberdade. É interessante pensar nisso também. Se você perguntar a qualquer um se ela é uma pessoa livre, brother, 95% das pessoas vão dizer que sim. Mas quando você vê a forma como a pessoa leva a vida, você vê que ela está muito escravizada. Mas sabe como? Na mente dela. Não, na mente dela. Várias limitações, vários medos, vários receios, várias desconfianças, sabe? Então, são inspirações que a natureza traz. Eu acabei de perceber que eu tô numa área que é potencial para ter queimadas. Todos esses galhos estão queimados. Já houveram queimadas aqui. E, bom, não sei se foi recente não, porque tem muito mato também, tá vendo? Muito verde. Mas já houveram queimadas aqui. Não é um lugar para ficar se demorando muito, não. Aqui é o seguinte. Eu tô passando aqui ainda. Eu acabei de avistar um carro que aparentemente foi parar lá embaixo, meu irmão. Vocês estão vendo? E agora na própria câmera eu observo para ver se tem algum movimento ali. Cara, eu não tô com pressa nenhuma, eu tô me divertindo em cada passo. Vamos lá, observar um pouco antes de progredir. E bem lá no topo tem um carro estacionado. Aí, equipe, cheguei perto daquele veículo que foi avistado. Tô falando um pouco baixo porque tem um pessoal ali em cima, a mais ou menos 50 metros acima. Eu não quero assustar eles. Se eles verem um Tarzan sair no meio do mato, eles não vão ficar com medo. Aí. Caraca, meu irmão. Será que esse carro foi parar aqui assim embaixo mesmo? Porque ele tá todo depenado, né? Será que vieram dirigindo com ele lá de baixo? Fica a pergunta aí, fica a reflexão.
O pessoal tá ali, ó. Tá vendo aquilo ali? É a câmera deles. Colocaram pra filmar e que a gente consegue ver um pouquinho do carro. Eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Eu vou subir nessa direção, não quero sair neles ali não. Entende? Vou progredir por aqui. E aqui, ó, consegui desbordar eles, ó. Eles estão lá do outro lado, nem me viram. Tô bonitão na foto aqui, ó. Como é que é em pé? Vambora. Eu amo isso aqui. Eu vim de trás daquele morro lá, rapaziada. Eu não fui por trilhas. Foi pelo mato. Esse caminho. E tem mais. Ó. Agora, hein? Ficou bacana. Rapaziada, isso aqui é bom demais. Só eu e Deus. Muito obrigado, meu Deus. Galera, cheguei um topo aqui maneiro. Tô satisfeito agora. Encontrei até um lugar plano aqui para poder colocar a câmera, fazer uns vídeos assim. Galera, é o seguinte. A volta, eu vou focar 100% na trilha e não vou fazer filmagens. Então, dou por encerrado aqui esse desafio. Vou finalizar mostrando essa vista maravilhosa aqui pra vocês. Obrigado aí pelo apoio de quem curtiu o conteúdo. Não é nada demais, né? Mas é uma aventura e uma troca de ideia ali. E vamos que vamos pra cima. Última barreira, só pra esclarecer aqui, é a resistência. É a resistência contra a fraqueza, a estagnação, a falta de atitude, a apatia. Valeu? A última barreira é a resistência de todos os jovens de atitude dessa geração. Jovens de atitude, isso engloba vários ramos, personalidades, maneiras de pensar. Você pode ser um jovem de atitude e ser, seja lá quem você é. Se você é um jovem de atitude e você batalha contra esse estilo de vida patético que tentam empurrar pra gente, de distração, de idiotice, futilidade, mediocridade, então você é a última barreira. Principalmente não, mas também faz parte. Se você é de entre 96 e 2000, então você é de uma geração onde você teve a oportunidade de viver um estilo de vida mais puro, mais natural, mais genuíno. A gente passou por essa época. Aos mais novos, que já chegaram no mundo desse jeito, com distrações para todos os lados, eu não sei quando isso fica claro para alguns de vocês, mas é verdade. É talvez uma necessidade ainda maior, mas esse pessoal mais novo também nasceu com um instinto de sobrevivência mais preparado para essa situação. Vocês podem observar que também é muito comum nos dias de hoje você ver jovens que levam esse estilo de vida de banho gelado e acordar cedo e uma alimentação, sabe? Parecem que são somente regras, mas na verdade são táticas de sobrevivência no mundo de hoje. Então, todos são bem-vindos à última barreira, mas é especialmente para você que é de entre 96 e 2000. Eu sou de 1998, a última barreira dessa geração de fraqueza. Valeu a resistência. Tamo muito junto, equipe. Obrigado por terem acompanhado aí. Aqui eu tô bem, apesar de longe, distante.
sozinho, tá? Porque eu não tô sozinho, Deus está comigo. Mas isso aqui é o que é. Valeu? Fiquem com Deus, forte abraço, até o próximo. Isso aqui é o que é. Rapaziada, cheguei. Aí, como é que ficou o estado do tênis do cara? Cheio de paradinha. Aí, que loucura. O maior prejuízo foi esse aqui, ó. Não poderia ter saído de graça, né? Prejudicando meu tênis aí, mas levemente sujo. Um sujo, vocês podem ver. A blusa também, os braços. Mas me sentindo bem pra caraca. E vocês estão achando que acabou? Acabou não, ó. Agora nós vamos ao lago. Nós estávamos lá em cima. Agora nós estamos bem aqui embaixo, por que não, né? Dia de folga pra aproveitar. Vamos dar uma nadada, pegar um solzinho, dar uma relaxada. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos viver.